Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pó à Luz. Então, conforme prometido, no primeiro vídeo desse canal, hoje eu começo com essa primeira aula, onde eu vou abordar o tema consciência, estado de ser e estado de ter. Todas essas aulas que eu vou disponibilizar nesse canal, elas vão estar numeradas, tá? Eu vou deixar de uma forma mais organizada, porque elas são sequenciais. Então uma coisa está dentro da outra, uma informação está dentro da outra. Então não dá para dizer que assiste aquela lá ou aquela outra. Não, precisa assistir essa saga de vídeos, essas aulas, porque essas informações elas são complementares, né? Uma coisa, como eu disse, uma coisa dentro da outra. E quando a gente fala do despertar da consciência, qual seria então o suprassumo, o essencial para se entender a respeito disso? A consciência, a arte de pensar, né? Aonde estaria as ferramentas necessárias para a gente conseguir andar dentro desta trajetória do despertar, se não dentro da nossa consciência, que é a arte de pensar. Então, muito se fala aí da consciência, né? É uma palavra que vem do latim, com, que significa junto, e ciência, que significa ter consciência, conhecimento, ciência, é a arte de ganhar conhecimento junto. Embora a filosofia, ela trata isso de uma forma muito mais ampla, né? Essas ideias do livre pensamento, de questões que são colocadas como pauta, onde os indivíduos vão conversando ali livremente sobre um tema qualquer específico, né? E ali vai nascendo, né, as ideias, o mundo das ideias. Então, para começar, eu preciso começar a colocar uma narrativa, vamos falar assim, que possa colaborar com esse entendimento, para que coloque a consciência no patamar que ela deve estar. Por exemplo, nós respiramos, mas nós não enxergamos o ar que respiramos. Muitas vezes a gente sente aquela brisa, aquele vento, mas agora mesmo, eu aqui neste local, eu não sinto esse vento. Mas mesmo assim, o ar, o oxigênio, né, que meu corpo necessita para sobreviver, ele está aqui presente, estou respirando, né? Eu estou consumindo esse oxigênio, eu não vejo ele, mas nem por isso eu não descredencio a sua importância, nem tampouco duvido da sua existência. Logo, todos os nossos pensamentos, esse mundo das ideias que a gente tem, a gente não consegue tocá-los, embora muitas vezes nós temos a real sensação, porque tudo que brota na nossa mente, junto com ela, chega às sensações e emoções, em algumas vezes. Outras vezes, não passa de pensamentos soltos, aleatórios, né, e que não trazem necessariamente um pacote de sensações e emoções. Mas embora nós não possamos tocar os nossos pensamentos, não podemos abraçar os nossos pensamentos, não significa em absoluto que eles não existem. Nós não paramos de produzir pensamentos 24 horas ininterruptamente, até quando estamos dormindo. Eu costumo dizer que existe... eu disse que eu não estou muito comprometido com certos segmentos, né,
que estudam a consciência, seguindo certinho aquela cartilha. A parapsicologia fala que a consciência é aquilo, a filosofia está falando que a consciência é aquilo outro. Eu não vou seguir muito dentro dessa analogia. Eu vou trazer uma perspectiva livre, solta, o entendimento solto, sem ficar muito preso dentro do decorar as coisas. Foram coisas que eu fui percebendo na minha jornada, então eu vou dando apelidos, eu vou dando nomes. Também não se apeguem com os apelidos e com os nomes, porque tudo isso faz parte desse treinamento que está sendo proposto aqui dentro deste canal, vamos dizer assim. Faz parte dessas informações que ao longo do tempo eu vou desfragmentando isso, explicando isso melhor, né? Porque como uma coisa está dentro da outra, acaba que certos assuntos eu vou colocando agora, mas lá na frente eu vou esmiuçar isso, tá? Então, voltando aqui para a consciência, então a consciência ela tem essa capacidade de fazer conexões subjetivas. Por exemplo, a gente olha para um cenário da vida, seja ele qualquer, a gente vê uma coisa que a gente julga que é ruim. Sei lá, uma pessoa ali que maltratou uma pessoa, nós julgamos que aquilo não é bom, não é legal. A nossa memória então registra, a nossa consciência, a nossa mente registra esse cenário. Tem essa situação, tem aquela forma de se manifestar das pessoas que a gente está observando dentro daquele cenário hipotético, né? Aqui a gente tá brincando, mas é o tempo inteiro e isso acontece na nossa mente, na nossa consciência. Então, aí eu chego num momento totalmente diferente lá na frente, né, na minha vida, e percebo uma pessoa que começa a ter gestos muito parecidos com aquela cena anterior que eu registrei. Só que eu registrei, foi imperceptível, eu só registrei aquilo, eu só senti as sensações, que não foi agradável a forma como aquela pessoa abordou aquela outra na rua, ou dentro de um espaço público, ou dentro de casa, ou pode ser um parente, tanto faz. O tempo inteiro isso está sendo registrado e processado. Mesmo que a gente não esteja prestando atenção, isso está sendo registrado. Aí de repente eu vejo uma cena onde eu vejo um indivíduo que começa a ter uns trejeitos que me faz lembrar, pode ser uma lembrança fidedigna, vem a lembrança real daquela experiência quando eu vi aquela cena que não gostei, ou pode ser que seja quase que inconsciente, só vai vir a sensação. Quando a pessoa começa a fazer o trejeito, você já faz a leitura de que ela está sendo agressiva. Mesmo que você esteja a alguns metros de distância dessa cena, só pelos trejeitos você consegue diagnosticar que aquilo é uma cena não agradável, alguém está sendo rude um com o outro, e assim para várias outras coisas. Veja, essa é uma característica ímpar da consciência. Ela faz essas conexões subjetivas, porque não tinha um texto linear para você ler, né? Como uma história, que você pega uma história e vai ter um começo e meio e fim. Simplesmente não existe esse texto linear. A consciência, ela tem essa habilidade de fazer essa leitura subjetiva, ela faz conexões. Ela armazenou, aquilo não foi bom, a primeira cena que você viu foi agressiva, você não gostou, você armazenou. Passou-se muito tempo, aí você viu uns trejeitos de uma outra pessoa que te fez lembrar, de forma consciente ou inconsciente, que aquilo parecia ser, né, outra cena de agressão.
né? Então, esta habilidade da consciência de fazer essa leitura subjetiva nos torna muito diferenciado, né, dos outros reinos da natureza, embora absolutamente tudo tenha consciência. Mas a consciência humana ou humanoide, que tem cabeça, braços, tronco, pernas, pé, enfim, essa característica humanoide, seja de um terráqueo ou de qualquer outro lugar de meu Deus, ela traz essa característica ímpar de fazer conexões subjetivas, porque não existe um script, né? Simplesmente ela consegue fazer essa leitura, né? O fato é que esse mecanismo da consciência passa desapercebido por nós. E quando ele passa desapercebido, a gente acaba desconhecendo o seu funcionamento. Ora, mas por que eu estou aqui falando sobre consciência e um princípio da funcionalidade da consciência? Porque afinal de contas, gente, para se conseguir o pleito da sua ascendência, do seu crescimento intelectual e moral, é necessário entender o básico, tá? Não necessariamente se aprofundar, mas obviamente terá indivíduos que vai sentir dentro do seu âmago a necessidade de explorar mais esse tema. E o que esse indivíduo deve fazer? Seguir exatamente este universo de sensações. Sente a necessidade de explorar mais sobre o assunto, explore mais sobre o assunto. Então, eu não vou me aprofundar muito nos assuntos, porque existem pessoas que já fizeram esse trabalho de forma exemplar. Então você pode procurar nas redes diversas fontes que podem explicar detalhadamente até o funcionamento biológico. Aí eles estudam a parte física, né? A mente, aonde os neurônios estão atuando mais num pensamento lógico, nos sonhos, aonde os neurônios eles atuam mais, qual é a parte do cérebro que atua mais. Ou seja, é sempre muito rico essa busca e faz parte da bem-aventurança, que eu vou falar com detalhes do que significa essa bem-aventurança, né? Então faz parte, então sempre é importante buscar. Mas se o indivíduo já encontrou uma certa saciedade com um pouquinho que recebeu, ok, siga. Se não, siga o coração e procure mais informação. Então, a consciência, ela não... Como que a gente ia resolver os nossos problemas? Como que a gente ia conseguir chegar aonde chegamos na atualidade se não fosse pela consciência, pela arte de pensar, pela arte de fazer conexões, pela arte de armazenar aquilo que não foi bom, para que você tenha o contraponto. Então a vida é cheia de contrapontos e a consciência vai armazenando. Então, geralmente, tudo aquilo que impacta a sua vida, que gera aquela sensação muito horrível, muito mal, né? E as coisas que são muito boas, geralmente ela tem a tendência de armazenar em primeiro plano. O que é em primeiro plano e em segundo plano? Primeiro plano é tudo aquilo que mais impacta o indivíduo emocionalmente, seja uma coisa positiva ou negativa. Segundo plano são as coisas do cotidiano, que não são tão impactantes para o indivíduo, mas que também são devidamente armazenados. Então, tudo que roda em primeiro plano é como se ativasse o nosso sistema de autopreservação.
Então vamos agindo por impulso para nos preservar. Então tudo aquilo que registramos ocultamente, silenciosamente, por causa dessa característica ímpar de conexão da consciência, ela vai nos preparando nos cenários seguintes, porque instinto de preservação diz que você precisa cuidar da sua vida, zelar pela sua vida, proteger a sua vida. E não é só para as questões físicas, mas também para as questões emocionais. As físicas são assim: estou dirigindo o carro e de repente uma pessoa veio e entrou com tudo na minha frente. Aí o primeiro impulso é frear, então é quase que instintivo, rápido, eu vou lá e freio, porque a minha vida material está em risco. Mas é só desse jeito que a nossa consciência é ativada, né? Só nesse momento de perigo de existência física? Não, também para os perigos de existência emocional. Então, no decorrer da vida, vão ter cenários da vida, né? Sei lá, de repente o cenário escola, o cenário relacionamento pessoal, cenário trabalho, cenário chefe, tantas situações da vida. Vão ter cenários que você não teve experiências agradáveis. Então toda vez que você chega em cenários que outrora lhe trouxeram sensação de mal-estar, você vai lembrar e você já vai sentir aquele temor, aquele medo, e você vai tentar se ausentar desses cenários, porque ficou registrado inconscientemente que aquele cenário lhe oferta perigo emocional. Né? Então a consciência atua, porque para a consciência ela não faz distinção se aquilo é um perigo da sua vida, da sua biologia, do seu corpo, ou se aquilo é um perigo emocional. Ela só sabe que é um perigo, e para ela ambos são arriscados, porque o próprio instinto de autopreservação vai lhe dizer: fuja daí, certo? Então, é importante entender como essa consciência funciona, porque é com ela e não com outra que você vai entrando nesta grande viagem interna de se autodescobrir, de se autotransformar. Então é sempre muito importante entender como as coisas funcionam. Por exemplo, na vida prática, né? A gente descredencia esse tipo de coisa. Mas vamos ver se na vida prática a gente deve ou não descredenciar. Eu compro um equipamento novo, né? Aí ele é cheio de botões. Bom, opção número 1, que é a que a gente sempre escolhe. A gente sempre escolhe desse jeito. A opção número 1, a gente tenta resolver intuitivamente. Fica testando, apanha daqui, apanha de lá, até que a gente vai entendendo o funcionamento daquele equipamento que a gente comprou, que é cheio de botões, né? Aí, ou a segunda opção, qual a segunda opção? Que geralmente as pessoas não escolhem. É a opção de ler o manual. Manual de quem? Do fabricante. Agora, o que não dá para fazer quando a gente compra um equipamento novo? Você não pode inventar uma coisa que não existe no equipamento. O equipamento funciona daquela forma. Não é do jeito que você quer, mas é do jeito que ele foi fabricado. Então você tem que entender como funciona aquele equipamento para melhor usar aquele equipamento. Então tem muita gente que compra esses equipamentos aí de tecnologia cheia de botões e ele vai entender o básico, que é o que ele precisa, só o que ele precisa, porque ele não pega para ler o manual, ele não pega para entender aquele equipamento, porque para ele tá funcionando daquele jeito. As funções que ele queria, ele já conseguiu entender intuitivamente. Só que se ele ler o manual, ou se ele for se aprofundar e entender o que aquela máquina tem, muitas vezes ele vai descobrir que existe funcionalidades naquela máquina
que seria muito interessante, que bastou ele ler o manual para ele ver, nossa, agora eu posso de repente, sei lá, vamos supor que é uma máquina fotográfica, né? Olha, agora eu posso fazer fotos muito mais interessantes, porque eu li o manual e descobri que existia um recurso que tinha nessa máquina, então eu vou fazer o quê? Eu vou usar esse recurso para melhorar a qualidade das fotos que eu faço. Então, esta é uma tecnologia, a maior tecnologia que a humanidade pode descobrir é a tecnologia da consciência. É entender como ela funciona, é usar ela e tentar usar o máximo dos recursos que ela disponibiliza. Mas como eu vou usar um recurso se eu não sei quais são os recursos que existem nela? Certo? Então por isso que eu começo a abordar um pouquinho disso, do que é esta consciência. Outra coisa interessantíssima da consciência que nos difere dos animais é a concepção do eu. Por incrível que pareça, uma bobagem como essa. Por exemplo, se eu pegar um espelho agora e colocar na frente de um cachorro, de um gato, ou de qualquer outro animal ou inseto, eles não sabem perceber que aquilo que reflete no espelho são eles. Aí você vai me dizer, bom, eles não sabem porque eles não sabem nem que um espelho existe. Se eles soubessem que um espelho existe, eles saberiam que aquilo que refletia no espelho era eles. Não é. Procurem aí, façam as suas pesquisas, tá? Acerca dessa questão. Aí vocês vão ver lá que isso já teve estudos sérios a respeito disso, onde os animais eles não conseguem identificar o eu. Né? E aqueles que estão chegando mais próximo ainda é um entendimento muito rudimentar, né? Mas tem uma coisa curiosa, muito curiosa nos animais, que também é muito peculiar a nós, que é você não vê, por exemplo, uma aranha cruzando com barata. Você não vê um cachorro cruzando com o gato, a não ser que ele foi condicionado, ele está dentro de um habitat fechado e ele está tentando sobreviver. Pode acontecer alguns acidentes desses, você pode até ver, mas dentro do habitat natural, né? Dentro do habitat natural, você vai ver que esses animais, eles sabem identificar o coletivo. Embora eles nunca tenham visto seu autorreflexo, nunca tenham percebido, eles sabem identificar que aquele faz parte do grupo, é um grupo. Eles só conseguem entender o coletivo. Interessante, muito interessante. Nós, em contrapartida, também. Nós identificamos que a gente é o astro, né, da natureza, a gente se sobressai, a parte mais inteligente, é o astro-rei da natureza, porque tem uma consciência. Vou falar disso em outro vídeo lá na frente. A gente mas é porque tem uma responsabilidade acerca disso. Então é uma coisa que eu vou falar com mais profundidade nos vídeos seguintes. Mas por hora eu vou ficar nisso. Então nós também temos essa característica, conseguimos identificar os nossos semelhantes. Independente de sexo, cor, raça, essas coisas, a gente consegue perceber que existem semelhanças, ou seja, somos hominídeo, homens, ser humano, né? A gente consegue identificar. Então eu vou parar por aqui nesse entendimento e eu vou para o próximo entendimento muito importante, subjetivo. Usem a capacidade da imaginação, do subjetivo. Tô falando coisas aqui sem seguir nada, sem pegar nenhum material de apoio, de uma forma livre de pensar. Então, vamos falar agora sobre estado de ser.
O que é esse negócio de estado de ser? Vamos lá. O estado de ser, a gente não respira, a gente não abre e fecha o olho, a gente não anda. Quando a gente anda, a gente pensa para andar? Não. A gente só imagina a direção que a gente quer seguir. Mas você pensa, agora é o primeiro passo, o segundo passo, põe a perna para cá, Não, dobra o joelho. Não, é automático. Na hora de respirar, você pensa para respirar? Não, você respira. E na hora de pensar? Você pode dar um comando aqui ou lá, mas sua mente não para de pensar. Você não pensa assim, bom, agora é hora de eu pensar. Não, ela fica processando ideias e pensamentos. Processa, armazena, reserva, interpreta e guarda. Ela reserva, guarda. Certo? Mas é tudo automático. Então, nós somos um estado de ser ambulante. Então, o que eu estou falando aqui transcende a materialidade. É um estado natural de consciência. O estado natural de consciência é o estado de ser. A gente só é as coisas. A gente não pensa para ser. A gente é. Eu só sou um ser humano. Eu não penso para ser um ser humano. Eu nasci como ser humano, logo sou. Eu só sou. Num estado automático, oculto. Robô. Automático. Então, o estado de ser é aquele pensamento que brota do nada. Só porque brotou. Brotou. Tem as suas raízes, mas tá dentro de um modo muito silencioso, muito dormente. A gente só pensa. A gente só sente o sono. Eu só sou um ser humano. Eu sou, porque sou. É natural. Por exemplo, agora eu vou falar do estado de ter. Depois eu vou dar o exemplo, eu vou inverter. Vou falar do estado de ter. Aí quando eu der o exemplo, eu acho que vai conseguir fechar esse raciocínio. Então, no estado de ter, que é oriundo desse robô, eu já vou começar a usar essa expressão. Depois eu vou esmiuçar isso, tá, gente? Então eu vou começar, porque, como eu disse, uma coisa tá dentro da outra. Então, o estado de ter é quando o indivíduo, ele quer controlar as coisas. Isso vem do ego, que é uma parte que seria, vamos dizer assim, é como se fosse a consciência, o HD, a formatação do ego, ou do ego. Então o ego, tudo que ele foi vendo e aprendendo, ele foi trazendo traumas, algumas coisas que não foram necessariamente trauma, foram coisas boas e coisas ruins. Mas na maior parte das vezes não é bom, sempre é um trauma, sempre é uma coisa que te dá um alerta, e aquilo fica registrado na parte superficial da consciência, que é o primeiro plano da consciência que eu falei anteriormente, no primeiro plano. Então o ego, ele vai se apropriando de toda essa forma de enxergar a vida, que é a percepção que o meio te condiciona, o que ele aprendeu dentro de casa, o que ele aprendeu junto com os amigos, com os avós, enfim, todo o meio social que ele vive também vai ajudando a compor, né, essas informações para o ego. Então o ego, ele sente a necessidade de controlar as coisas. Então, agora eu vou tentar juntar isso, galera, ó, vamos lá. Eu falei de consciência, e que a consciência ela é automática, ela só brota, só acontece. E de um outro lado, a gente tem
que traduz a ideia do estado de ser, que é característica inerente da consciência. Ela só é. Ela só é. E aí a gente está falando de uma outra coisa. Então, o estado de ser faz parte da consciência. Ela só é uma característica da consciência. É como essa máquina funciona, tá sacando? Se eu não entendo como funciona a máquina, como que eu vou usar essa máquina da melhor forma possível? Então eu tenho que entender como funciona a máquina. Ah, mas eu não gosto que essa máquina funciona desse jeito. Bom, em relação a isso, não tenho que fazer a máquina desse jeito. Na verdade, é o seu ego, que é esse que a gente está conversando agora, que vai ter que aceitar as condições desta máquina que é assim. Então o ego, para se defender, então separei, aqui está a consciência e junto da consciência está o estado de ser natural, só é, oculto. E tem o ego. Então existem essas duas grandes forças, certo? Então existe o natural que vem da sua consciência e existe o seu ego querendo controlar as coisas. Então vai ter sempre essa guerra interna. Vamos ver na vida prática, eu vou dar um exemplo bem interessante sobre isso, curtinho, para você ver que na vida prática funciona assim. Vamos lá. Você foi lá e vai fazer uma prova, vai prestar vestibular para quem é mais jovem, para aquele que não é, qualquer prova da vida, só voltar no tempo, no momento de escola, teve que fazer em algum momento alguma prova. Ou de repente foi fazer um teste para um novo trabalho e na hora do teste é como se fosse uma prova. Bom, geralmente você, considerando a ideia de que você vai ter um tempo para estudar sobre aquilo. Beleza. Aí você foi lá e foi fazer aquela prova, foi todo nervoso, se preparou, estudou, chegou uma hora que a sua cabeça chegou na exaustão, falou, chega, tudo que eu precisava estudar, eu já estudei, agora seja o que Deus quiser, né? Assim, seja o que Deus quiser, tá bom. Aí você fica com dificuldade de dormir porque fica ansioso. Olha, não se apegue com esse exemplo, porque isso pode ser aplicado para qualquer outro cenário da vida. Se me vir à mente, eu vou dar um outro exemplo para tentar ver que não importa o cenário que isso está incluído, vai sempre funcionar desse jeitão. O princípio que está por detrás, entende? O que está querendo dizer, saca? Então, aí você vai fazer aquela prova, tal, você estudou, tal, com muita dificuldade você conseguiu dormir, porque afinal de contas você não conseguiu soltar. Quem não conseguiu soltar? O ego. Por quê? Porque o ego tem medo. Ele tem medo de não dar certo, ele tem medo de não conseguir, ele fica armazenado nele todos os medos, tudo que ele que ele julga que ele não vai conseguir, toda a narrativa que ele foi aprendendo ao longo deste processo de vida e de vários outros, que vem acumulando de eras em eras, né? Embora não vou falar de unidade ainda, do que é o ego uno, enfim, vou falar disso mais pra frente. Então, aí você vai lá fazer aquela prova. Quando você chega lá para fazer a prova, você fica tão nervoso porque o medo fala mais alto do que o seu estado natural. O medo de não dar certo, o medo de não lembrar, aí o coração fica na boca. O que acontece? Cara, você esquece tudo. Tudo. Não lembra, simplesmente dá um apagão. A hora que você termina e entrega a prova, a adrenalina baixa. E aí você fala, nossa, agora eu lembrei, eu sabia fazer. Mas a pressão que o ego colocou, o medo que ele colocou, impediu que a sua consciência, no estado natural de ser, só é, trazesse as informações que foram armazenadas por ela. Então, o seu ego, o estado de ter, isso que é estado de ter, é quando você não consegue abrir mão
né, daquela sensação, daquela emoção. Você quer controlar de alguma forma. Por isso vem o medo porque de alguma forma você está querendo controlar e está se sentindo incapaz de lembrar, de decorar, porque ficou com medo, né? Então são N casos que vocês podem procurar aí nos seus arquivos mentais, voltar no tempo, para perceber que esse fenômeno acontece ostensivamente na vida da gente. Por exemplo, alguém chega para você, olha, você pode fazer isso, eu tô precisando que você me ajuda com isso, com aquilo outro, não sei o que, te pegou desprevenido, você não conseguiu pensar, né? Aí veio aquela pressão, o ego, né? O medo, o que será que ele quer? O que é isso que ele quer? Ai, será que tá se aproveitando de mim? Será que não tá? Ou seja, N coisas pode chegar na sua cabeça. Aí você instintivamente, não, tá bom, eu vou te ajudar. Aí depois aí passa, a pessoa vai embora. Aí depois você reflete, nossa, eu não pensei, porque olha, pensando bem agora, entende? Eu faria assim assado, mas ali no ímpeto eu não consegui resolver aquele problema. Ou seja, é o sistema de controle que vem do ego, o estado de ter. Então, entendem aí a diferença, como assim, o princípio básico de funcionamento dessa máquina que nós temos de consciência. Então eu não posso dizer que o ego não faz parte da minha consciência, embora na hora de explicar, né, eu separo isso, não significa que são entidades à parte, significa que fazem parte de uma única entidade, né? É que na hora de explicar, fica mais fácil de a gente conseguir assimilar as informações, né? E de entender os princípios básicos de funcionamento de uma consciência. Então, só nessa primeira aula aqui, já dá pra gente começar a pegar o fio da meada de que não entender o funcionamento da máquina é o mesmo que não saber usar a máquina. Então, de posse, vamos dizer assim, de uma informação como essa, você vê como isso vai gerando resultado, já vai treinando. Peraí, se existe essa parte do meu ego que quer controlar e existe aquela outra parte que ela só executa, ela só faz, ela só está em estado de ser. O que você faz? Você vai começando devagarzinho, descredenciando, para ir treinando isso dentro de você. Descredenciando essa... Aí você vai pensar, mas eu estudei tanto para fazer aquela prova, isso não é um sistema de controle do meu ego? Sabe? Então aquela história de falar assim, eu vou tentar aqui, porque assim a gente vai tentando, não consegue logo de cara. Vai treinando, sobe uma respiração profunda, deixa entrar esse ar novo, solta, relaxa. Eu não tô lembrando agora, mas no momento que eu começar a fazer a prova, eu só sei que vai dar certo. Deixa esse ego que quer controlar, ele tem que aprender, ele não faz isso porque ele é mau. Ele só quer sobreviver, porque dentro dele tem um instinto de sobrevivência. Porque para ele entendeu que para ele sobreviver, ele precisa usar essas artimanhas, ele precisa trazer o medo, ele precisa trazer o alerta para ele conseguir sobreviver. Então ele só quer sobreviver, né? Então quem eu estou sendo agora? Este que vos falo agora, quem eu estou sendo neste caso? Eu não sou nem essa parte da minha consciência e nem essa parte do meu ego. Eu sou um terceiro personagem que estou analisando isso de fora e olhando para mim mesmo, para começar a diagnosticar, para começar a notar esses eventos dentro de mim. Então, de uma forma um pouco mais simples, né? Para começar, eu quis abordar esse tema inicial, aí eu vou ampliando, vou continuar usando esses temas, vou colocar outros elementos, né? Para que se possa... ir desvendando esses mistérios ocultos, que não são ocultos, eles só não são observados pelo indivíduo.
E quando não são observados, se você não observa eles, fique tranquilo, porque alguém vai observar por você. Se você não está no controle da sua vida, entre aspas, mas se você, dentro da observação, fica tranquilo que alguém vai dar uma sugestão de fora, você vai captar sem perceber e vai agir como um robô, né? E vai ter as consequências, porque se você não escolher, se você não observar, alguém vai observar por você e, portanto, escolher por você. Então, é muito interessante essa forma de enxergar, que também precisa ser analisada pelo indivíduo. Então, assim, mas eu não tenho uma opinião formada sobre aquilo. Tem que tomar cuidado com as opiniões formadas, que também vou falar mais pra frente. Mas quando a gente não tem alguma coisa previamente, nem que seja um esboço, uma ideia de um assunto, a probabilidade de uma pessoa que entende um pouquinho melhor que você, né, que é praticamente nada, ela consiga invadir o seu mundo do psique, né, e consiga convencer você de que aquela é uma verdade. E, no entanto, você precisa pensar sobre isso, você precisa buscar essas informações, você precisa validar, né? No passado, nós não tínhamos recurso, no meu tempo, eu não tinha recurso de internet que a gente tem hoje, muito menos uma IA, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa muito legal, muito favorável. Eu tenho uma visão muito bacana a respeito disso, não uma visão destrutiva como alguns estão dizendo, mas respeito profundamente a perspectiva de cada um, até porque tudo tá certo. Tem a perspectiva da sombra também, é que eu não acredito que a sombra ela tem essa força. Porque tudo é feito pela luz, tudo tá sobre a edge da luz, né? Então tudo tem um propósito maior, um propósito educacional, né? E que a gente simplesmente não tá conseguindo momentaneamente, muitos, não conseguiu aquele ponto específico observar, não conseguiu aquele ponto específico notar que aquilo não foi sombra, aquilo foi um trampolim de ganhos, né, de ascensão pessoal, né, de crescimento pessoal, de autodesenvolvimento, né? Então, essa concepção, então, de consciência, estado de ser e estado de ter, eu finalizo aqui. Embora vou falar de novo desse tema e vou trazendo mais elementos do estado de ter, mais elementos do estado de ter, né? Então, mas eu quero dar, antes de finalizar, eu quero dar um exemplo legal. Imagine a cena quando a gente começa a dirigir. Aí você aprende lá na autoescola, tal, você tem que ir pra trocar marcha, você põe o pé na embreagem, tal, aquele ritual todo. Aí quando você tá começando a dirigir, você fica olhando pra tudo, então o ego fica ali com aquele medo o tempo inteiro e olha pro pedal e olha pra aquilo lá, tal. Aí chega uma hora, cara, que você faz assim, quer saber, eu vou pra vida, porque eu tenho que olhar pra tanta coisa, treinando que eu vou ficar bom nisso. Aí você vai treinando, aí vai indo embora o quê? O medo. Aí quando vai embora o medo, entra em estado de ser. Agora, quem dirige aí? Aquele que dirige, ele fica pensando, agora eu vou colocar na primeira marcha, eu tenho que pisar, aonde que tá a embreagem, onde tá o freio? Você não pensa. Já entrou no piloto automático, já entrou em estado de ser, cara, já é automático, sem trabalho, fácil. Ixi, mas quando tava em estado de ter, no começo que tava dirigindo, nossa senhora, e fica prestando atenção na marcha, e olha pro retrovisor, não sabe se olha pro retrovisor ou se olha pra frente, porque daí o volante vai acompanhando junto, aí quando você vê, você tá do outro lado da rua, aí você não sabe se olha no retrovisor ou se olha pra frente. É desesperador, né? Assim? Então, e depois? Foi perdendo o medo, o ego foi perdendo a força do medo, e aí entrou no piloto automático, entrou em estado de ser. Hoje você não pensa, você só dirige.
A natureza, ela tem essa característica ímpar, a natureza cósmica, de usar o menor recurso possível, a menor quantidade de energia possível para se fazer coisas grandiosas. A gente vai no próprio quantum da física quântica, que é um quantum, um pacote muito pequeno de energia. Então você vê que um pacote muito pequeno de energia, a junção de vários pequenos pacotinhos, fazem coisas gigantescas. E a junção ou a ruptura desses elementos causam essas bombas que a gente que a gente conhece, né? De alto poder de destruição. A difusão e a difissão. Certo? Com uma energia diminuta. Então, é uma característica do universo de poupar energia. Então, é uma característica da consciência de poupar energia. Então, quando cai no piloto automático é porque já entrou de estado de ser. Você sabe dirigir? Sei, só sei. Ah, me explica como é. Até pra você explicar, você vai ter que pensar. E o cozinheiro, a cozinheira, a mesma coisa. Às vezes ele tem aquela arte, ele só sabe fazer as combinações. Ele só sabe. E aí quando ele vai tentar explicar, ele encontra uma certa dificuldade, porque está no piloto automático. Embora ele consiga pensar, não, aqui eu vou usar aquilo, ele faz as conexões. Mas essas conexões ele faz tudo no campo mental. Ele faz esses ensaios, né, do que vai combinar com o que, o tempero que vai combinar com o que, a combinação de um alimento com outro que vai dar certo. Ele faz essa alquimia mental. Ele faz essas combinações mentais. Certo? Mas em estado de ser, muitas vezes é quase que intuitivo. Outras vezes ele está conseguindo pensar, está tendo um pouco mais de controle, bacana, mas em outras vezes está dentro do estado de ser. Mas mesmo quando ele está tendo um certo controle, ele está fazendo esse ensaio mental, ele também está em estado de ser. Então tem essas nuances dentro do estado de ser, certo? Então eu vou parar por aqui, tá? Nessa videoaula. Eu vou trazer mais alguns elementos que compõem aí a consciência, como funciona, o funcionamento desta máquina, certo? E que facilmente o indivíduo que vai escutar, se ele voltar no tempo, no passado, né, da vida dele mesmo, ele vai conseguir achar exemplos e situações que abarcam isso que eu estou explicando aqui. Então é necessário fazer esse movimento para aquele que está me escutando agora, de voltar no tempo e encontrando essas constantes. Ou tá tendo lógica, não conseguiu chegar na lógica, isso parece loucura. Vai fazer as suas pesquisas à parte, vai fazer essa caminhada da pesquisa, da busca, porque isso é fundamental também para o despertar, a busca, né? E isso a gente também vai falar com mais propriedade depois, tá bom? Então, valeu pessoal, gratidão por estar aqui. Se inscreva no canal e curte o vídeo, porque isso aí me ajuda, né? Porque é uma forma de a gente também fazer o bem. Também vou falar disso que é muito interessante. Muito interessante. Por que a gente não consegue apertar o sininho? Por que a gente não consegue, de repente, até se inscrever no canal? Por que eu não consigo apertar o sininho? Que é como se fosse, legal, bacana. Por que a gente não consegue? O que tem? Qual que é essa dificuldade? Por que a gente esquece de fazer isso? Né? Eu vou falar disso também, mas lá na frente, certo? É isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo. Namastê.